Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 1, de 35 a 51, e corresponde à semana 3 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é O Convite ao Discipulado. Vamos à leitura do texto bíblico. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, assim como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa." E então acrescentou: "Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." O início desse trecho da narrativa de João ocorre ainda em Betânia, 2 dias depois do testemunho de João Batista acerca do caráter messiânico de Jesus Cristo e 1 dia após seu batismo. Ele explica em maiores detalhes os textos sinóticos de Mateus 4, 18 a 22 e Marcos 1, de 16 a 20, os quais descrevem o convite de Jesus para André e Simão Pedro ao discipulado. André e Simão eram irmãos e pescadores. Os textos de Mateus e Marcos relatam o chamado de Jesus a eles em meio a uma pescaria, após o qual os 2 indivíduos prontamente seguem-no. É de causar certa estranheza que 2 pessoas imediatamente abandonem suas profissões após um convite pontual, pressupondo ao menos que um contato prévio adicional tenha ocorrido entre os pescadores e Jesus. De fato, o texto de João nos mostra que o chamado retratado em Mateus e Marcos não foi a primeira interação entre Jesus e aqueles indivíduos, e sim que anteriormente eles tinham sido discípulos de João Batista, passando a seguir a Jesus pelo testemunho que João deu a respeito dele. Nesse contexto, João 1, 35, 36 e 40 contém a autorização da parte de João Batista dessa transferência de discipulado daqueles homens a Jesus. Marcos nos conta que os primeiros 4 discípulos eram os filhos de João ou Jonas, que são André e Simão Pedro, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, sendo este último o autor da presente narrativa do Evangelho, aquele a quem Jesus amava. Por confrontação dos textos de João e Marcos, concluímos que os 2 primeiros discípulos de Jesus eram André e João, que posteriormente estenderam um convite a seus irmãos, respectivamente Simão Pedro e Tiago. Perguntando Jesus o que André e João buscavam ao segui-lo, foi inquirido por eles acerca de onde ele estava instalado, certamente na tentativa de encontrarem-no posteriormente. Jesus dinamizou este contato, convidando-os naquele mesmo momento a verem o local de hospedagem para onde eles se dirigiram, permanecendo com ele aquela tarde até o anoitecer.
João 1,41 mostra-nos que o convite de André a seu irmão embasou-se essencialmente no caráter messiânico de Jesus, que mudaria o nome de Simão para Pedro, ou sua forma aramaica, Cefas. A personalidade de Simão jamais o caracterizaria como uma pedra, mas Jesus propositalmente efetuou a mudança de nome baseado não naquilo que Pedro era, mas no que haveria de tornar-se, um dos pilares da igreja primitiva. As palavras de Jesus, aqui lidas, ecoam um texto de Mateus 16:18, demonstrando que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro depois de seu testemunho de que ele era o próprio Messias, e não meramente Elias ou um profeta, como a multidão cogitava. A convicção de que Jesus era o Cristo prometido foi, portanto, o embrião da transformação do caráter de Pedro, de discípulo temeroso e intempestivo, em pedra fundamental da igreja. No dia seguinte a este contato com os primeiros discípulos, Jesus partiu para a cidade de Betsaida, que em aramaico significa casa de pesca, na Galileia, onde estendeu o convite do discipulado a Filipe. O movimento que seria inaugurado por Jesus, assim, havia se tornado independente daquele iniciado por João Batista, já que agora o próprio Jesus tomava a iniciativa de chamar discípulos. Filipe, por sua vez, propagou ter encontrado o Messias a Natanael. Lemos em João 21:2 que Natanael era de Caná da Galileia, cidade bem próxima de Nazaré, pequeno vilarejo sem importância onde Jesus havia crescido. Por este motivo, Natanael ouviu com ceticismo a declaração de Filipe acerca do Messias proveniente de Nazaré, filho de um mero carpinteiro. É preciso lembrar que a expectativa messiânica daqueles dias estava envolta num caráter essencialmente político, motivo pelo qual se associava grandiosidade ao Messias, contrastando drasticamente com a simplicidade de um homem crescido num vilarejo rural como Nazaré. Assim como o convite feito por Jesus a André e João, em João 1,46, Filipe convidou Natanael com a mesma fórmula: venha e veja. Mais uma vez, a base deste convite fundamentou-se na verificação da compatibilidade entre o ensino e a obra de Jesus com os atributos messiânicos contidos na lei mosaica. Antes que Filipe chamasse a Natanael, porém, Jesus o vira debaixo de uma figueira, onde ele provavelmente meditava. A declaração de Jesus de que Natanael era um verdadeiro israelita em quem não há falsidade refere-se à adoção de um estilo de vida coerente com o que se prega, e não apenas à ostentação da aparência externa da religião, como era frequente com os escribas e fariseus daquela época. Perceber o conhecimento superior de Jesus Cristo fez com que Natanael o louvasse como Rabi, filho de Deus e rei de Israel. Certamente estas palavras refletiram o testemunho prévio de João Batista, do qual a grande maioria do povo judeu daqueles tempos tivera conhecimento. Dessa forma, a declaração de Natanael atestou a comprovação de que Jesus realmente era o Messias conforme João Batista anunciara. Muito embora não ouçamos mais falar claramente de Natanael, nem na narrativa do Evangelho feita por João, nem nos textos sinóticos, lemos em João 21:2 que a promessa feita por Jesus em João 1:50 e 51 cumprir-se-ia no momento em que Natanael estivesse entre aqueles que veriam Cristo às margens do mar da Galileia, depois de sua ressurreição. Aplicação prática. O convite ao discipulado continua sendo venha e veja até os dias de hoje. O verdadeiro discípulo não apenas ouve falar acerca de Jesus, mas segue-o, procura estar em sua presença, caminha com ele e prova dele. Os melhores argumentos racionais nada são se não forem coroados pela experiência do relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Por outro lado, a experiência pessoal de nada vale se for meramente subjetiva. Ao invés disso, devemos provar de Cristo com os olhos objetivos de quem pretende extrair dele os atributos do Messias apregoado pela lei mosaica e pelos escritos dos profetas. Assim, precisamos conhecer as promessas de Deus de suscitar de Israel o Messias prometido, para então provar dele, indo e vendo com nossos próprios olhos, que ele é tudo que as Escrituras disseram que seria. Dessa maneira, corroboramos sua filiação divina e podemos atentar à autoridade de suas palavras para termos nossas vidas transformadas.
Portanto, a experiência pessoal, o venha e veja, deve necessariamente ser permeada pela constatação racional de que as Escrituras são cumpridas em Jesus enquanto o Messias. Tendo ido e visto, chamemos a outros, como fez André, a seu irmão Simão Pedro, e como fez Filipe a Natanael. Não há credenciais ou pré-requisitos, todos podem vir e ver. A todos é permitido provar do Mestre. Não sairemos os mesmos após esse encontro íntimo com ele. Ele torna pessoas intempestivas em pedras sustentadoras e dá-nos um novo nome, baseado não no que fomos ou somos, mas no que haveremos de ser, mediante a regeneração empreendida pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, é importante pontuar que Jesus nos chama a viver em comunidade, como fez com seus discípulos enquanto esteve na terra. Sérgio Queiroz, em seu livro Gloriosas Ruínas, assim escreve sobre esse assunto. O Senhor nos fez necessitados uns dos outros. Não tente viver sua vida cristã de maneira autônoma. Não tente achar que você consegue resolver tudo. Isso faz com que você se feche, tranque o seu coração e não o abra para outras pessoas. Jesus andava com 12 homens que ele escolheu para serem seus amigos. Desses, os mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, viveram extremos da vida humana ao lado de Cristo. Eles presenciaram o ápice da glória quando Jesus se transfigurou e viram o ápice do sofrimento quando Jesus sangrou pelos poros de tanta pressão emocional que havia sobre ele. Jesus, o nosso exemplo, não tentou caminhar só. Logo, por que deveríamos? A comunhão é indispensável. Trazendo da mente para o coração. Senhor, que grandioso chamado faz-me o Mestre Jesus ainda hoje. Ouço, em meio a este quarto bagunçado que escolhi para diariamente encontrar-me com o Senhor, e uma inevitável comparação sobrevém-me, que o convite ao discipulado é feito a um coração imperfeito, cheio de quinquilharias. Fecho os olhos e sinto sua presença. Lembro-me dos diversos acontecimentos de minha vida que me trouxeram para mais perto do Senhor, e posso reconhecer sua divina providência em cada um deles. Que precioso dia aquele em que deixei de ser mero religioso e pude ir até Jesus, a quem vi no mesmo instante que me deparei com meu verdadeiro eu. Que inversão de prioridades! Recordo-me também das quedas, dos deslizes e pecados. Entristeço-me, e lágrimas de remorso saltam dos meus olhos. Como queria ter sido melhor e agido corretamente. Quanto sofrimento teria poupado a mim mesmo a simples obediência ao Senhor. Uma súbita alegria apossa-se de mim. É claro a meu coração que o Senhor Jesus me relembra com sua doce voz. Fui eu que o chamei. Sim, se o próprio Jesus me chama para ser seu discípulo, ele tudo fará. Baseado nessa certeza, que todos os dias de minha vida sejam sustentados por ir até sua presença e ver de suas obras, provando de quem o Senhor é. Somente assim serei realmente transformado. Como um dia Jesus fez com Simão Pedro, que o Senhor corrija meus defeitos e converta minha personalidade a serviço de seu reino. Dê-me a percepção deste trabalhar diariamente. Conceda-me o conforto e a segurança de saber que o trabalho é seu e que meu papel é simplesmente o de obedecer. Que essa obediência provenha do amor que tenho pelo Senhor. Amor este que foi manifestado primeiro pelo Senhor quando se fez carne por meio de Cristo, o Messias sonhado por Israel e anunciado em detalhes pelo Antigo Testamento. Que eu tenha esta percepção objetiva de Jesus Cristo como Messias por meio de sua vida e obra, mas que eu prove diariamente desta constatação racional através de uma experiência vívida caracterizada por um relacionamento sincero com o Senhor. Somente assim, perto do Senhor, é que o fardo da religião estará mais e mais distante de mim, sendo substituído pelos olhos da fé de um verdadeiro israelita. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 1, 35 a 51, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Em que consiste o convite ao discipulado?
Terça-feira. Por que Jesus Cristo mudou o nome de Simão para Pedro ou Cefas? Quarta-feira. Qual o significado da expressão verdadeiro israelita, proferida por Jesus a respeito de Natanael? Quinta-feira. Quando se cumpriria a declaração de Jesus a Natanael encontrada em João 1,51? Sexta-feira. Contraponha a experiência espiritual subjetiva, defendida pelo relativismo pós-moderno, com o relacionamento com Deus proposto pelo texto lido, que se baseia nos dados objetivos de ver em Cristo os atributos do Messias, apregoado pelo Antigo Testamento. Sábado. Quais as implicações práticas do texto de João 1, 35 a 51 para a sua vida?